Vamos começar a nossa reflexão de hoje, né? Primeiro eu vou ler uma mensagem de Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, sobre a psicografia do Chico Xavier, o item 79, na página 173. A cada um. Levanta-te direito sobre os teus pés. Paulo, Atos dos Apóstolos. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados de corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, aos que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento e os aniquilados do coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constitui de almas paralíticas no que se refere a virtudes, raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhes diz respeito, consciente de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho do Cristo é muito mais bela e muito mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. E os prodígios ocultos, operados no silêncio do seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia. Porquanto, os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura dos nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, já que se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que nós não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem. Então vamos elevar o nosso pensamento, né? Continuar com o nosso pensamento elevado, para a gente fazer a nossa prece inicial. Deus, nosso Senhor e Pai amoroso, nós te bendizemos por nos permitir experienciar a vida neste planeta. Nós louvamos e agradecemos a Jesus, nosso irmão maior, que nos vem ensinando o caminho para alcançarmos a excelsitude, nos ensinando a curar as nossas cegueiras e as nossas paralisias do espírito. Espíritos amigos, benfeitores, obrigada por nos intuir com bons pensamentos, para que nós possamos seguir firmes e fortes em nossas jornadas diárias. Rogamos a todos que permaneçam a nos iluminar, que assim seja. Então, a gente pede também, né, Miguel, que todos coloquem aí uma garrafinha d'água, né, perto daí do computador, do celular, para que a espiritualidade possa fazer a fluidificação, né, enquanto a gente faz a nossa reflexão. E a reflexão de hoje é: você tem aquilo que fez por merecer, né? E ali na prece inicial já começa a chamar a atenção, né? Quando fala que a gente quer ter asa de anjo que não nos pertence. Então, né, a gente precisa galgar esse merecimento. Achei essa passagem bem conveniente para a proposta de hoje, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Jesus fala, né, através de Mateus, que procurem e acharão. Então, essa máxima, né, procure e acharão, e ela vai culminar com a sequência dela, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Porque muitas vezes a gente se questiona, né? Por que comigo, né? O que está acontecendo que eu não consigo tal coisa, eu não consigo prosperar, né? E aí a gente tem aquilo que a gente merece, né? E lembrando também, né, que Deus é tão misericordioso que às vezes ele dá até um bônus pra gente, né? Às vezes Deus nos coloca diante de pessoas e situações que a gente
que a gente não merece. Aí ele fala, não, dadas as circunstâncias, né, essa pessoa vai ter a oportunidade, vamos ver como é que ela se desenrola. A gente sabe que, através da doutrina espírita, que não existe o acaso, né, tudo a gente vai construindo aos poucos. Nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, né, todos iguais, e aí no decorrer das vidas sucessivas, a gente foi galgando melhores posições, né, a gente foi assim, se depurando, né, se tornando cada melhor, né? Nós estamos melhor do que em outras vidas. Nós só vamos receber da vida o fruto das nossas ações. Por isso que é importante, né? Boas condutas, nós vamos receber méritos, né? Más condutas, deméritos. É a lei de causa e efeito, né? A semeadura é livre, né? Mas a colheita ela é certa. Nós só vamos colher aquilo que cultivamos. Muitas vezes, né, dadas as circunstâncias das nossas provas diárias, né, confrontadas com o materialismo, a gente se dedica muito mais para as coisas materiais, né, do que para as coisas espirituais. E a gente sabe, como espírita, que não está errado, né, que as coisas materiais, elas são necessárias. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de cultivar, né, os bons relacionamentos, cultivar as coisas, apreciar as coisas que a natureza tem, e isso vai causando muitas vezes peso na nossa existência, né? Então muitas vezes a gente fica atarefado, tentando pagar os boletos, e às vezes não passa uma tarde, né, com os familiares, com os amigos do trabalho, conversando sobre assuntos menos importantes, né, e assim, assuntos mais ligados ao bem-estar, né, e quando acontece de a gente passar por uma prova, a gente não está resistente, porque a gente ficou, né, muitas vezes preocupado com os boletos e com as questões materiais, né. E nós não podemos esquecer de que a doutrina espírita, né, através da decodificação do Allan Kardec, ela está sempre pautada nos ensinamentos de Jesus, né? E esses ensinamentos de Jesus nos convidam a refletir sobre o nosso compromisso conosco, enquanto seres espirituais, e com os outros, com quem a gente se relaciona. Porque, assim, todos nós precisamos evoluir, né? E quando a gente está com um grupo de pessoas, nós precisamos, ali nós temos uma missão ali junto, né? Ai, gente, acho que chegou alguém, só um minutinho. Acabei de pegar as calças, já vai lá pegar. Pronto, voltamos, minha gente. Ok, aí do banheiro. Então, a gente tá sempre... Nós precisamos lembrar que nós estamos fadados a evoluir, né? Nosso objetivo aqui na Terra é nos tornar espíritos puros, né? Essa é a nossa fatalidade. Nós devemos, então, entender, né, que precisamos administrar a nossa vida pautando nas nossas tarefas diárias, da melhor maneira possível. Então, diante das nossas tarefas diárias, nós precisamos realizá-las da melhor maneira possível, porque a lei do trabalho é a lei do progresso. Então, a gente não consegue ter merecimentos maiores se a gente não se pautar nessa lei, tá? Para progredir material e moral e espiritualmente, nós precisamos trabalhar. Quando Jesus disse lá em Mateus, né, bata, que a porta abrirá, ele não nos livra da nossa responsabilidade de agir. Então, assim, nenhuma porta vai se abrir se a gente não se mexer, tá? A gente precisa se mexer para as portas se abrirem. Sabemos, né, que nos mover parece que essas oportunidades. E às vezes as oportunidades que nos surgem não são aquelas que a gente gostaria, às vezes são oportunidades que nós precisamos, né? O desafio, né, para a colheita daquilo que merecemos é constante.
nós não passaremos um só dia da nossa vida corporal sem que nos seja necessário trabalho. Tá? Então, o trabalho é uma lei. Tá? Até a criança, eu coloquei isso aqui como uma metáfora que eu achei interessante, que até a criança que acaba de nascer, ela precisa chorar para a gente saber que está viva e para o médico auxiliar, a mãe auxiliar. E não demora muito tempo, todos nós já passamos por isso, é que a gente não lembra, mas quem é mãe sabe. Não demora muito tempo que a criança começa a procurar o seio para amamentar, sozinha. Né? Ela vai ali naquele instinto e fica tentando, né? E a gente já sabe, então, que é uma ação, né? É instintivo. A gente precisa trabalhar para conseguir desde que a gente sai do ventre, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar também diariamente para sustentar o nosso espírito, para ele evoluir. Essa metáfora da criança que procura o seio da mãe serve para a gente no nosso dia a dia. Então, assim, quais alimentos eu estou procurando, né? Se eu não me alimentar de boas coisas, eu não vou conseguir galgar o merecimento. E é claro, né, gente, que a gente sabe que Deus, ele permite que a gente descanse para aliviar os nossos fardos, né? Porque a gente sabe que diante das intempéries da vida, muitas vezes a gente desanima. Isso é normal, faz parte, né? O que não é normal é deixar-se vencer-se pelo desânimo. Então, quem está aqui presente na palestra, está desanimado, é normal, faz parte, mas a gente precisa entender que Deus, por ser justo, generoso, misericordioso, ele não se agrada da nossa inércia. Nós não precisamos ficar muito tempo inertes, né? Ele dá um tempinho pra gente. Aí a gente tem um psicólogo, né? Tem os psiquiatras, tem os amigos, porque é da natureza humana sentir o cansaço, sentir o peso, sentir a vontade de desistir, tá? Deus nos quer proativos e sensíveis às nossas limitações. Então, assim, não carregar mais fardo do que a gente não dá conta, para que os outros vejam que a gente está dando conta. E aí a gente vai sofrendo, né? E isso não agrada a Deus, porque Deus não quer a gente sofrendo, né? Deus, como nosso Pai, ele quer a gente bem, ele quer a gente livre, ele quer a gente contente, né? Nós precisamos também entender que do mesmo jeito que a gente tem limitação, os nossos semelhantes também têm limitações. Então, quem caminha conosco também pode fraquejar, né? E lá em Mateus, no capítulo, se não me engano, no capítulo 6, 6, está dizendo assim: procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então o evangelho é bem propício, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu gostaria que tal coisa acontecesse, né? Eu mereço. Faz primeiro as coisas para Deus, porque depois ele acrescenta. O que vem depois é lucro. O que pega de verdade é que nós somos muito intempestivos, né? A gente quer tudo na hora. E a gente já sabe que pode ser que tem coisas que nem vão acontecer nessa existência. Pode ser que a gente esteja plantando para colher na próxima. E eu entendo que essa passagem, ela é uma passagem eterna, né? Primeiro a gente procura o reino de Deus em nós, para que depois as coisas sejam acrescentadas. E a gente vai evoluindo. Se a gente puser essa reflexão no nosso dia a dia, com a gente, o trabalho que a gente tem, que além de a gente trabalhar, a gente ainda ganha para isso, né? Então nós não estamos sós, né? Eu já falei sobre isso nas outras palestras, que a gente não precisa achar que está só. Deus delegou para cada um de nós um anjo de guarda, né? E a gente tem os mentores, tem os nossos guias, né? E para cada um de nós, né, que tem aqui a sua mazela, lá na terceira parte do livro dos Espíritos, da perfeição moral,
Kardec faz uma pergunta, né, aos espíritos, na questão 909, perguntando assim, se nós podemos vencer nossas más inclinações pelos nossos esforços. E aí os espíritos dizem assim, sim, nós podemos. Então a gente pode vencer as nossas más condutas através do nosso esforço. O fato é que, segundo os espíritos, nós quase não fazemos esforços. Frequentemente fazemos esforços muito insignificantes. Então isso é uma chamada de atenção para nós, né, que nos dizemos espíritas e cristãos, né. E a vontade, ela é de dentro para fora, né. E eu achei interessante essa questão, e aí quem quiser depois estudar mais, lá a terceira parte, né, tem essa questão tem desdobramento, mas para a nossa reflexão de hoje do merecimento, essa aqui já serve. Então, assim, os espíritos dizem que nós podemos, mas que nós não estamos nos esforçando tanto. Então, a gente pode, a gente precisa ter vontade. E lá na questão 910, os espíritos dizem que se nós pedirmos a Deus o concurso dos bons espíritos, eles vêm ao nosso auxílio, porque a missão dos espíritos superiores é auxiliar todos nós que ainda estamos nas trevas, né? Essas trevas que ele fala aqui é nas provas, né? Nas coisas difíceis, tá? A gente que é espírita, a gente tem um pouco de cuidado com esses termos, né? Treva, inferno, porque são estados de espírito, né? Outra questão muito relevante que eu trouxe para reflexão é na quarta parte do Livro dos Espíritos, das penas e dos gozos eternos. Está dizendo assim, que haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens? A pergunta. E a resposta dos espíritos foi assim, com relação à vida material, é a posse dos bens necessários. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e fé no futuro. Então nós precisamos lembrar que ter a consciência tranquila e acreditar, né, que o futuro vai ser melhor, é o que vai garantir melhores merecimentos, né? O nosso merecimento em ter uma vida plena e abundante está em nos pautar nesses ensinamentos, né? Empregar os nossos esforços maiores para nos burilar, domar aquilo que é ruim em nós e aquilo que prejudica, né, o outro no nosso relacionamento com o outro. E aí nós podemos, né, recorrer aos bons espíritos nesses momentos de provas, né, de maiores desafios, olhar para os nossos semelhantes com um olhar de bondade, porque onde a gente põe o olhar com um olhar de bondade, esse olhar se verte para nós. Devemos compreender, né, que os erros fazem parte das nossas vidas. Todos nós erramos, uns erram mais, outros menos, mas nós ainda erramos. Mas nós não podemos permanecer no erro, né? O que Deus quer de nós é movimento para domar, para aprender, trabalhando continuamente para ser melhor, né? Devemos ter fé no futuro, porque é assim que teremos fôlego para nos impulsionar, né, para os novos desafios. Se a gente achar que amanhã não existe, está tudo certo, a gente para no hoje, né? Em João, capítulo 5, Jesus disse que os que fizeram o bem sairão para a ressurreição, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Essa passagem é um alerta para que nós, né, criaturas dedicadas ao bem, teremos a possibilidade de reencarnar em melhores condições, né? E aquelas que não fizeram tanto bem assim, né, elas terão que reparar os erros, né, através de uma nova reencarnação. E a gente também toma muito cuidado com essa palavra condenação, porque Deus é bom e justo, Ele não condena, tá? Ele dá a oportunidade, talvez na tradução, né, saiu assim, condenação, mas a gente toma um cuidado de falar esse termo, porque seria assim, como todos nós erramos, nós temos a oportunidade de reencarnar para repetir as provas que nós não conseguimos cumprir e nos melhorar.
tá? Então seria essa ideia da condenação, é isso aí, é uma oportunidade que é dada para cada um de nós refazer aquilo que a gente não conseguiu passar, tá? Emmanuel, no livro Pão Nosso, diz que haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons terão em vida nova e os maus, esses maus, né, somos todos nós aqui, que nós não somos bons. Se fôssemos bons, nós estaríamos em outros mundos, né? Terão em nova condenação. Então, novamente, Emmanuel está endossando que o Evangelho de Jesus, né, através do apóstolo João, que essa oportunidade que é dada para nós, né, de refazer o caminho para nos melhorar, tá? E a gente sabe, né, que cabe a cada um de nós cumprir a meta, né? Eu preciso rever o que eu não fiz de bom para o meu próximo. Só eu posso rever. Ninguém vai pagar conta de ninguém. E Deus é sempre justo, né? Então nós não seremos privilegiados com aquilo que nós não plantarmos, né? Então a gente vai já encaminhar para o encerramento, lembrando que fizemos aquilo que merecemos, né? Temos aquilo que merecemos. Então ninguém está aqui sofrendo peso de ninguém. O peso que eu sofro sou eu mesma que preciso dar conta dele. Claro que a gente pode pedir ajuda. Então vamos finalizar, né? Lembrando que para que o céu nos ajude, nós temos que trabalhar. Porque o trabalho é uma lei. E é a lei do trabalho que nos leva a outra lei, que é a lei do progresso. E assim, o progresso é filho do trabalho. E é esse trabalho que põe em ação as forças da inteligência. Então, que nós possamos, né, sair daqui hoje com essa reflexão de trabalhar sempre para progredir, e não é só material, não, é espiritualmente. E acreditar que o que não deu para fazer hoje, a gente pode tentar amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Só não podemos deixar para outro fazer aquilo que nós temos que fazer. Tá bom? Então vamos encerrar. Convido a todos a fechar os olhos, permanecer com os pensamentos elevados, para que a espiritualidade possa visitar os nossos lares, nosso lar material e o nosso lar espiritual, visitar também o lar daquelas pessoas que a gente está vibrando nesse momento, pedir a Bezerra de Menezes que fluidifique a água do nosso copo, para que nós possamos ter nessa água o lentivo para as nossas dores espirituais e também para as nossas mazelas corporais. Agradecendo aos espíritos benfeitores que estão em atividade nesse momento, nos lares do nosso país e do nosso planeta. Que a luz do Mestre Jesus possa adentrar também os hospitais, os presídios, as casas de recuperação, onde há a necessidade da luz e do amor do Cristo, essa luz possa ser adentrada. E vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Senhor, que assim seja.